Olá pessoal, o último vídeo que acabei de gravar, falei um pouquinho sobre fé e agora eu quero falar um pouco com vocês sobre viver em santificação, um pouquinho sobre santidade. Quero ler o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Ou seja, a vontade do nosso Deus é que nós sejamos santificados, que tenhamos uma vida santa, uma vida exemplar na presença de Deus. E vamos usar aqui o termo mais simples da palavra ali, segunda parte do texto, que nós devemos fugir da prostituição. Nós devemos recusar a prostituição. Por que o Senhor citou logo prostituição ali através de Paulo? Porque a prostituição, o adultério, a fornicação, é o que mais mata os cristãos no mundo hoje. O que mais mata. Por que mais mata? Matar, eu estou falando matar a alma, gente. Mata a alma, destrói casamento, destrói ministérios, destrói vida de uma forma tão terrível. A prostituição, ela tem dilacerado igrejas. Ela tem entrado de tal forma dentro das igrejas que é triste só de você observar. É muito triste. Pessoas que você tinha orgulho de ouvi-las, um orgulho santo. Estou falando no sentido bom, não quero falar não estou falando daquele orgulho ruim, não, ou levado para a idolatria. Não, não é isso. Mas que você tinha prazer de ouvir, vou usar esse termo. Tinha prazer de ouvir a pessoa, tanto no louvor quanto na pregação, e outras pessoas que não são conhecidas, pessoas que eram exemplos dentro dos templos, dos seus ministérios, e que a maldita prostituição os matou. Então eu digo para vocês que esse texto aqui, quando Deus fala sobre santidade, porque ele fala assim, porque esta é a vontade de Deus, Paulo falando, a vossa santificação, e que vós fujais da prostituição. Porque Deus, ele sempre soube que a prostituição é o que mais destrói a igreja dele. Então, quando nós nos santificamos, quando nós mudamos de vida, nós fugimos de todo esse lixo da prostituição. É tão triste ver hoje tantas pessoas vivendo uma vida de aparência dentro da igreja, sem a santificação. Porque santificação, meus irmãos e irmãs, vocês sabem, vocês são pessoas inteligentes. Santificação é estar separado das coisas do mundo. Ser santo é ser separado. Alguns líderes falam assim, ninguém é santo, santo só Deus. Estão enganados. Ou a Bíblia está mentindo. Lá em Hebreus 12, o escritor aos Hebreus diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou então, você tem que ser santo. Deus, ele é santíssimo. Você tem que ser santo. Você, homem, mulher, jovem, criança, você precisa ser santo na presença do Senhor. Você precisa ser santo lá no teu trabalho. Você precisa ser santo aonde quer que você esteja. Mas você precisa ser santo. Então, a prostituição tem destruído a igreja de uma forma terrível. Quando eu digo prostituição, eu falo de sexo ilícito com os jovens que estão namorando, mas estão dormindo juntos. Eu falo de adultério, de
pessoas que estão tendo relacionamento extraconjugais, estando com seus cônjuges. Eu falo de pessoas que deixam sua esposa ou esposo e vão para um segundo casamento e adultério, quando seu esposo ou sua esposa está viva. Tudo isso é prostituição. E a Bíblia diz, lá no capítulo 8, versículo 21:8, Apocalipse, que nenhum adulto herdará o reino de Deus. Também lá no 22. Então, a Bíblia fala sobre isso. Não herdará o reino de Deus. Então, assim como a Bíblia diz, ninguém herdará o reino de Deus sem a santificação, envolve tudo isso. Então, observamos, a santidade do cristão não pode ser algo teórico. Se não vivermos em santidade, todo o conhecimento da verdade para nós se torna vão. Por quê? Porque vivemos em pecado. Então se tornou em vão todo o conhecimento da verdade. Mas no que implica então viver em santidade? Primeiro, viver em santidade é não mais viver no pecado. Romanos capítulo 6, versículo 2 diz, já morremos para ele. Então nós morremos para o pecado, nós não vivemos mais para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Mas nós temos que lembrar disso. Para isso nós temos que viver uma vida de santidade. Uma vida de servo verdadeiro de Deus, de filho verdadeiro de Deus, de filha verdadeira de Deus. Já rompemos com o pecado. Se já rompemos com o pecado, nós temos que viver em novidade de vida. Romanos 6, 4 e 7. 1 Coríntios 15, 3 e 1 Pedro 2, 24. Não mais viver no pecado significa romper, deixar de trazer o pecado. O pecado não é normal na nossa vida, o pecado é anormal para o cristão. É isso que nós temos que entender. Nós não podemos servir a dois senhores, conforme Mateus capítulo 6, versículo 24. Nós não devemos servir a dois senhores. E a partir que você diz estar servindo a Deus e vive no erro, no pecado, você está servindo a dois senhores. Então você tem que tomar uma posição, ou serve a Deus ou serve o mundo. Eu vou usar o termo mundo aqui. Você tem que fazer a escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha. Você tem que escolher. Você escolheu a prostituição, siga ela. Apocalipse capítulo, se eu não me falha a memória, capítulo 22, não lembro se é o 7, mas é ali, vindo do 7 em diante, que se você está sujo, suje ainda mais. Quer fazer injustiça? Continue. Você escolheu. Agora, se você escolhe viver em santidade, em novidade de vida, viva em santidade. Viva uma vida totalmente consagrada a Deus. Fuja de tudo que é podre, de tudo que é prostituição, tudo que é corrupção, engano, mentira, coração duro, coração não perdoador, coração enganoso. Fuja disso. Falsidade. Fuja disso. Seja santo, viva em santidade. Que a tua vida seja exemplo, meu irmão, minha irmã. Jesus te ama. Jesus não quer que você fique. Ele quer que você esteja na glória naquele dia. Ele quer que você tenha um encontro com Ele verdadeiro, genuíno. Ele te amou tanto que Ele sofreu morte vicária na cruz por você, por te amar. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu resplendor e se fez homem, morreu por você e por mim. Não esqueça disso. Vivendo em santidade implica em andar contra a mão da história. O cristão tem que andar contra a mão da história. O cristão nunca toma a forma do mundo. Ele não deve tomar a forma do mundo. Ele deve dar a forma ao mundo, ele deve influenciar o mundo, mas ele nunca deve se conformar com as coisas do mundo. O que acontece hoje, algumas igrejas, alguns ministérios,
estão trazendo o mundo para dentro da igreja, porque diz que isso é para segurar os jovens. Não, o jovem tem que se segurar na palavra de Deus, na doutrina da palavra de Deus. Quando eu falo de doutrina, não me entendam mal, não estou falando de costumes, estou falando de ensinamento. Palavra, viver a palavra viva. Isto é viver em santidade. Não se coloca o mundo dentro da igreja para ganhar juventude, não se ganha ninguém trazendo mudanismo para dentro da igreja, ensinamentos falsos, doutrinas de homens, mas é a palavra viva do Senhor. A Bíblia diz lá em Efésios 5, do 1 ao 17, só vou citar um aqui, ó. A Bíblia diz que em Efésios 5 que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que imitar a Deus, nós temos que ser a diferença. E Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, diz que nós temos que ser o quê? Santos. Que nós temos que ser santos. Em outras palavras, se nós não formos santos, não herdaremos a vida eterna, gente. É santidade, é vida em santidade. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E não vos conformei com esse mundo. Não se conforma com esse mundo. Não deve se conformar com esse mundo. Esse mundo é sujo. O conformar com o mundo é trazer o mundo para dentro da igreja. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Qual é a boa e agradável vontade do Deus vivo para você? Então, nós temos que viver na contramão da história. Nós temos que viver uma vida totalmente diferente. A postura do cristão será sempre oposta ou contrária à postura e comportamento do mundo. Nisto, o cristão tem que ser diferente, meus irmãos e irmãs. Então, nós temos que viver essa vida de santidade. Nós temos que tomar atento que somos a diferença, que nós não somos como o mundo. Não adianta dizer, ninguém é melhor que ninguém. Não, não somos melhores, nós somos diferentes. Mas esperando o Senhor, se você fizer a vontade de você viver em santidade, novidade de vida, você é melhor em questão de fé, sim. Você, o cristão, você não é igual ao mundo. Você não é igual aos filhos de Bilial. Você não é igual àquele que vive no pecado. Você é a diferença, você é santo, você é luz, você não é trevas. Por isso que santo é ser separado. O cristão, ele é como um navio. Ele está no mundo, mas o mundo não está nele. Observa bem, o cristão é como um navio, ele está no mundo, mas o mundo não está nele. Assim como o navio está na água, e a água não está sobre o navio. Ou, perdão, não está dentro do navio. Então, nós estamos no mundo, não temos que deixar que as coisas do mundo entrem em nós. Assim como o navio está na água e a água não entra nele, também nós não podemos deixar que as coisas do mundo entrem em nós, no nosso coração, na nossa vida, e venha nos destruir, porque nós temos que andar na contramão da história. Então, viver em santificação implica andar em santidade? Sim, implica viver em união permanentemente com Cristo. Jesus é Deus e é santo. Estar unido a Ele significa andar com Ele e andar como Ele andou. Atos 10, 38. Viver como Ele viveu. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Viver como Jesus viveu. Isso é ser cristão santificado. Viver uma vida de santidade. Amar como Ele nos amou. João, capítulo 15, 13. Até parece que é aquele louvor do Padre Zezinho, mas é a palavra. Servir a Ele como Ele serviu. Marcos 10, 45.
andar em santidade. Ele nunca pecou. Logo, estar unido a ele significa ter o caráter dele e sua pureza. Se nós estamos unidos a Cristo, nós temos que ter o caráter dele e a sua pureza. Nós temos que ser a carta aberta, viver como filhos de Deus, como aqueles que foram resgatados por Cristo. A diferença de homens e mulheres de Deus é totalmente das do mundo. A diferença é astronômica. Ele nunca pecou e logo estar unido a ele significa ter o caráter dele, sua pureza e ser parecido com ele. Os santos trilham os caminhos de Jesus. Os santos são cristocêntricos. Cristo tem que estar no centro de tudo. Porque nós vivemos em santidade. Temos que viver na dependência de Deus, andar segundo o coração de Deus. Nós temos que viver na dependência da sua misericórdia, da sua graça e depender somente da sua ajuda, segundo está escrito em João 15:5. Nós temos que viver essa vida totalmente diferente. A dependência do Espírito Santo, nós temos que viver nessa dependência, porque é ele que produz fruto, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. É olhar cada dia para Jesus e lembrar que a sua obra na cruz e ressurreição foi completa. E vivemos uma vida de santidade. É reconhecer que em Cristo estão todos os recursos, os tesouros escondidos. E nós mesmos nada temos, mas em Cristo tudo é possível. As lutas existem, mas as vitórias são certas. Gálatas capítulo 6, versículo 1, 1 Coríntios 10, 12, 13, Tiago 4, 7, Efésios 6, 12 a 14 e assim por diante. Mas a santidade tem que fazer parte do cristão. A santidade é a marca dos que foram justificados e selados pelo Senhor. Santidade significa que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos a nação santa, conforme está escrito em 1 Pedro 2,9, que o Senhor, ele nos santifica em tudo. Nós somos a propriedade exclusiva, um povo adquirido, um povo exclusivo de Deus. Isto é, um povo peculiar. Lembre-se, se você é um povo peculiar, se você é uma pessoa peculiar de Deus, isso é exclusiva, não jogue fora a tua santidade. Não troque a tua coroa por um pratinho de lentilhas. Não deixa que as coisas estranhas que estão entrando dentro dos ministérios apague a tua fé e tire a tua santidade. Seja santo. Seja exemplo, seja fiel até o fim, até a morte. Deus te cubra de bênção. Deus estenda as mãos de uma forma tremenda sobre a tua vida. Que você, ao ouvir esse vídeo, ao assistir, você preste muita atenção na palavra e você receba no teu coração, porque Jesus te ama, porque você é importante para o Senhor. Porque isso é muito importante para o Senhor. Porque Jesus, ele tem um amor muito grande por você. Tanto é que ele morreu por você. Quando você estava lá morto, na sarjeta, morto, eu falo em pecado, destruído, Jesus veio e te tirou de lá. Porque ele te ama. Então, sede santo, porque Deus é santo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Lembre disso, se santifique em tudo. Santifique teu corpo, teu casamento, teu trabalho, santifique tudo em você. Seja santificado a cada dia. Seja uma pessoa que exala a santidade. Tenha o perfume de Cristo. E assim
você será um vencedor. Deus te abençoe. Eu amo você em Cristo Jesus. Continua firme com Ele. Amém?